Entrevistas especiais fim de ano da 87,9. Acompanhe agora. Muito bem, nós damos continuidade ao especial de final de ano da Rádio Liberdade FM. Hoje, quem traz a entrevista é Nando Martins, falando com o diretor do Colégio Humberto de Alencar Castelo Branco, Henri Varnier, que avalia o ano de 2015. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Liberdade. Muito bem, hoje eu, Nando, trago por aqui nos especiais de fim de ano a entrevista com o nosso professor Henri, ele que é diretor aí do Colégio Humberto de Alencar Castelo Branco, falando em geral aí sobre o ano e também sobre a educação, tanto no município de Santa Helena quanto no estado. Primeiramente, boa tarde, professor Henri. Na sua opinião, o que é a escola? Qual que é o papel dessa instituição? Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação, né, participar, né, dos especiais aqui com vocês na Rádio Liberdade. A rádio sempre nos esteve conosco, nos acompanhando em todas as atividades, né, então a gente agradece imensamente também, né. E sobre a questão, né, o que é a escola, né, o papel dessa instituição, eu diria que a escola é uma das instituições mais importantes que nós temos na sociedade organizada do cotidiano. A escola já, desde muito tempo, é o espaço em que as pessoas, catedraticamente, têm para melhorar, para se desenvolver, para se aperfeiçoar, para crescer, para determinar cada rumo que ela vai tomar, as suas escolhas e tudo mais. Então, não tem como a gente não considerar a escola como o espaço mais importante, mais democrático, eu diria, de toda a sociedade. Não se distingue raça, cor, idade, sexo, religião, nada disso, né? A escola é aberta para todos, a escola pública é para todos. É claro que temos as escolas particulares, mas a gente trata aqui nesse momento da escola pública. Então, nós vivemos num país democrático e a escola, ela é de suma importância. Qualquer pessoa que queira melhorar, aperfeiçoar, buscar, né, desde a sua tenra idade, desde a idade normal de estudar, ou até muito tempo depois, ela pode procurar qualquer banco escolar e escolher sua profissão, escolher seu caminho, escolher seu rumo. Então, assim, eu diria sim que é uma instituição extremamente importante e necessária. Muito se fala, né, das alterações, das mudanças, mas eu acho que a escola vai continuar sempre existindo. Porque ainda a genética não é tão perfeita que a criança nasce sabendo, né? Ela precisa aprender. Então, mesmo com tanta evolução, mesmo com tanta tecnologia, não se dispensa o papel do professor, não se dispensa o papel da instituição. Então, assim, é muito importante e, quiçá, termos, né, no nosso país, né, uma escola que atenda a todos e que seja satisfatória a todos. Mas, só para fechar, né, suma importância, uma instituição que deve ser cuidada com muito carinho e é um lugar onde cada um traça o seu futuro. Só por isso já seria de suma importância, né? E as gerações que nós formamos agora são as pessoas que comandarão esse país daqui 20, 30 anos. Então, assim, é uma responsabilidade imensa. E o que é ser diretor em uma escola? Qual que é a função deste trabalhador e também qual a importância desse trabalho, dessa função dentro de uma escola? Como já anteriormente citado, é muito importante, muita responsabilidade. A direção por si só ela não faz nenhuma diferença, né? A direção ela é mais um componente dentro de uma engrenagem, né, grandiosa. Direção sem professores, direção sem funcionários, direção sem alunos não faria sentido algum. Então, é uma função importante, sem dúvida nenhuma, mas ela só existe porque as outras todas existem, né? E ser diretor de uma escola, como fui e ainda sou diretor do Castelo Branco por todo esse tempo, é uma honra muito grande, é uma escola grande, mesmo os diretores das escolas menores, cada aluno, cada situação, cada história que vem para a gente, nós precisamos tratar com o máximo de cuidado.
Porque se você faz 99 ações boas e de repente você desliza em uma delas, você fica marcado por essa ação ruim. Então é necessário um zelo total, é necessário ter responsabilidade, é necessário cuidar do patrimônio público, é necessário cuidar de cada aluno, é necessário conhecer cada professor, sua realidade, suas necessidades, cada funcionário. É difícil conhecer cada aluno, mas a gente tenta ao máximo, né, conhecer as pessoas. Então, assim, o cargo de direção, ele necessita ter, claro, uma pessoa precisa ser a que leva adiante, a pessoa que traz, que une, que incentiva, que busca. É necessário ter essa pessoa dentro de uma instituição. É necessário alguém que responda pelos atos, que alguém que preencha os documentos, alguém que assine por eles. Então a direção se faz necessária nesse sentido. Mas, como eu disse no início, ela só existe porque todas as outras peças dessa engrenagem também estão lá. Mas, realmente, ser diretor de um colégio tão importante como o nosso, né, como o Castelo Branco, foi assim uma honra. E eu assim, agradeço imensamente todas as pessoas que estiveram do meu lado, que confiaram, que me apoiaram, mesmo as que me criticaram. Eu agradeço a todos, porque todos, de alguma forma ou de outra, faz a gente melhorar no dia a dia. Eu sempre disse nas minhas falas, estou diretor, né? Estou neste momento na direção, mas eu sempre fui professor. E mais cedo ou mais tarde a gente volta para a sala de aula. Então, nos próximos anos, eu estarei voltando para a minha disciplina de língua portuguesa, com muito orgulho. Foi aqui que me formei e com certeza vou trabalhar com todo empenho, como sempre fiz. E falando um pouco sobre o Colégio Humberto de Alencar Castelo Branco, fala um pouco para nós da história desse lugar, como que ele está hoje. Como eu disse, o Castelo Branco eu sempre falo isso, é a minha segunda casa, né? No Castelo eu comecei a estudar no ano de 1990, me formei como aluno em 92, já em 93 eu tive uma experiência didática com o professor lá, de substituição, depois retornei ao Castelo já em 97, daí como professor definitivo. Então, assim, tem uma história longa, né? Se somar os anos aí, desde 90, basicamente, a gente tem contato com essa instituição. O colégio existe desde a década de 70. Então é uma escola, um colégio, né, muito grande, muito importante. É um colégio que é referência, é um colégio que serve de exemplo para a região. Tanto é que nós temos alunos de Diamante, nós já tivemos alunos de Entre Rios, nós já tivemos de municípios vizinhos aqui, de todo o município. E o Colégio Castelo Branco, ele precisa ser, como eu sempre digo, precisa ser vanguarda. Ele não pode errar. Ele tem que ser sempre à frente dos demais, não desrespeitando os demais, mas eu digo, nós precisamos estar à frente dos demais, porque temos no nosso colégio alunos que já concluíram as séries iniciais do ensino fundamental e as finais do fundamental. Nós temos só alunos de ensino médio. Esse ano, com uma exceção, tivemos uma turma de fundamental, mas temos alunos de ensino médio, alunos que já estão indo para a faculdade, alunos que, se pegarmos o curso de formação de docentes, já vão ser professores, já estão atuando, já estão trabalhando. Então, assim, não tem como não ser uma referência. O Castelo precisa ser a referência. E eu sempre coloco isso. Então, temos uma escola muito importante, uma escola que cresceu, uma escola que não é mais aquela escola quando eu estudava, né? Quando eu ia no colégio tinha 4, 5 salas, tinha a salinha dos professores, tinha a secretaria. Hoje você visita o Castelo Branco, você encontra inúmeras alas, inúmeros setores. Não tem tudo o que precisaria ter? Não tem. As limitações orçamentárias, os recursos escassos que chegam até nós impedem algumas coisas, né? Uns sonhos nossos. Sempre tivemos um sonho de ter um mini auditório ou um auditório. Até então não pôde ser realizado porque requer muito dinheiro. Gostaríamos de ter um laboratório. A próxima gestão tem essa meta. Quem sabe eles vão conseguir colocar isso em prática. Um laboratório para as matérias das ciências exatas e tudo mais. Então, assim, algumas coisas ainda carecemos.
Mas, no geral, a nossa escola é uma escola muito boa. Uma escola que foi reestruturada, uma escola que teve uma grande participação da PMF, uma escola que teve sempre os professores e alunos do nosso lado, e a gente conseguiu, muitas vezes pelos nossos próprios recursos, realizar coisas que precisaríamos realizar. Um exemplo claro disso, alguns anos atrás, quando foi colocado o ar-condicionado nas salas. A gente sabe que essa região é muito quente e era muito difícil trabalhar. A gente realizou isso sem o auxílio do governo. Se a gente pensar só em esperar pelo governo, nós não conseguimos realizar tudo aquilo que precisamos fazer numa escola. É uma das minhas bandeiras. Eu acho que nós, como profissionais, nós precisamos fazer a nossa parte, chamar toda a comunidade e fazer com que as coisas aconteçam. O Castelo precisa realizar ainda algumas situações? Precisa melhorar? Precisa. Mas, assim, dentro de uma escala, eu acho que a gente está numa crescente. E acredito que vai continuar sendo assim. E como que você gostaria que fosse, então, a realidade do nosso ensino público no Brasil? Tanto no Brasil quanto no Paraná? Como eu disse anteriormente, gostaríamos que nós não precisássemos fazer malabarismos para ter recursos, né? Gostaríamos que as nossas escolas já fossem devidamente equipadas desde a sua essência, né? Mas não, né? A gente precisa trabalhar em cima. Gostaríamos que a escola pública, que a escola no país de uma forma geral, fosse uma prioridade número 1 dos governos. Mas, infelizmente, numa grande maioria das situações nesse país, não é. A educação, ela é tratada sempre como um peso para os governos. Eu acho isso um absurdo. Os governos sempre dizem que tanto do recurso é destinado à educação, tanto dos valores vai para movimentar essa máquina. Mas a educação não é peso. A educação é a saída, a educação é a formação, a educação é a construção de uma sociedade. Então não poderia jamais ser usado por um governante a palavra peso, dificuldade. A educação é a essência. Um povo mais instruído é um povo que necessita de menos recursos públicos. Um povo que consegue se sobressair pelos seus próprios méritos vai precisar menos da máquina. E, na verdade, é um investimento. Infelizmente, uma grande parte dos nossos governantes não pensa dessa forma. Então, a gente lamenta isso. A escola, se nós pegarmos outros países, né, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de observar a educação numa forma geral, pelo mundo, né? E em todos os lugares, né, nos países desenvolvidos, né, ou mesmo nos países em desenvolvimento, a educação é tratada de uma forma diferente. Se nós pegarmos aqui na América do Sul, países vizinhos ao nosso, nós vamos ter uma dedicação à educação muito mais acentuada que no Brasil. Infelizmente, Chile, Uruguai, Argentina, todos esses países tratam a educação um pouco melhor ou bem melhor que nós. Infelizmente, né, eu acho que isso é uma derrota não nossa, dos professores e alunos, acho que é uma derrota da sociedade, quando a educação é tratada como um peso, né, uma obrigação difícil para um governo, todos nós estamos perdendo de alguma forma. E eu não estou falando só de salários, eu estou falando de uma forma geral, de equipar as escolas, de estruturação do sistema, de professores melhor preparados, não só melhor remunerados, mas de melhor preparados, de instituições com mais conforto, mais dignidade. Estamos evoluindo, em alguns lugares a gente evolui, mas não é geral, infelizmente não é geral. Se nós pegarmos um recorte aqui, a nossa região, o nosso estado, mais ou menos, mas assim, em termos, a níveis nacionais, a gente vê ainda aberrações, né, em se tratando de educação. Então isso é muito, muito preocupante e não deveria ser dessa forma. Repito, eu acho que qualquer governante devia ter a educação como prioridade. Um país melhor preparado, com mais estudo, com mais formação, com certeza seria um país que superaria muito mais facilmente as suas problemáticas sociais e as suas dificuldades.
E, na sua opinião, como que os jovens veem a escola hoje? Ela atende às necessidades, então, dessa geração do século XXI? Eu penso da seguinte forma, né? A escola, ela, como eu disse, ela carece ainda de muita coisa. A gente tenta acompanhar, de alguma forma, a gente tenta acompanhar a evolução, né? Hoje em dia o jovem ele tem N possibilidades, né? Ele tem N situações, ele tem muitos estímulos extra-classe que às vezes o fazem perder o foco. Não deveria. Ponto, né? Mas como é tudo tão fácil, hoje em dia tá tudo na mão, né? Assim, a escola tem essa preocupação. Será que a gente atende ao que ele quer, ao que o jovem procura? Não dá para fugir do conteúdo tradicional. Não tem como, a gente pode adequá-lo, mas fugir do conteúdo programático não é possível, porque senão não fazia sentido, né? Eu vou falar da minha disciplina, o aluno tem que sair do ensino fundamental, do ensino médio, sabendo ler e escrever direitinho. Ele precisa compreender, ele precisa ler um texto, então ele tem que entender. E para isso o que eu preciso fazer? Repetição, exercício e tudo mais. E às vezes o jovem ele tem outras coisas a pensar, outras coisas a fazer. É muito relativo isso, porque nós temos alunos que amam a escola, adoram a escola. E tem alunos que, de certa forma, acham ela uma obrigação chata. Então, como a gente conseguir fazer esse jogo aí é difícil, é um trabalho árduo, nós precisamos sempre pensar nisso. Mas o jovem também precisa pensar nas suas prioridades. Eu sei que às vezes o futuro parece que é muito distante, mas o futuro está logo ali, né? Então o jovem ele precisa se antenar também, ele precisa ver qual é a sua necessidade emergente, qual é a sua prioridade e determinar, né, que a educação precisa ser uma delas. Ele precisa estudar, ele precisa se formar, ele precisa buscar. A escola, de uma forma geral, eu falo no âmbito, né, global, procura atender, né? A escola tem tentado se adequar às tecnologias, a escola tem tentado transformar aquele conteúdo numa forma mais prazerosa, e nem sempre se consegue. A gente tenta fazer isso. E eu acho que é o caminho, né? O conteúdo precisa ser dado. E de que forma que o aluno vai poder. Porque não tem como competir, né? Um smartphone, um computador é tudo muito mais rápido, tudo muito mais fácil, né? O papel do professor nesse sentido é mediar, né? Ele precisa conhecer esse saber e o passar ao aluno de uma forma que o aluno possa interagir, né? Utilizando-se desses recursos todos. Então isso a escola está tentando fazer. Se ela consegue ainda ou não conseguiu, isso é relativo, mas é a nossa busca. E como que a comunidade está participando ou pode vir a participar do desenvolvimento da escola? A comunidade sempre é muito importante. Uma das nossas bandeiras, uma das nossas lutas, assim, é sempre fazer com que os pais, que os responsáveis estejam presentes na escola. A gente procura encontrar ou desenvolver momentos, né, criar momentos em que o pai, de alguma forma, ele é obrigado a participar, né? Ele vem para a escola buscar o boletim, ele vem para a escola para fazer a matrícula, ele vem para a escola para interagir em algum momento. Quando há necessidade, nós chamamos os pais. Mas a comunidade em geral, ela precisa participar também ativamente, né? Nós temos a nossa PMF, que é uma associação de pais, né? E mestres também, né? Mas assim, na comunidade em que a população participa efetivamente da escola, que a população ajuda efetivamente a escola, você pode ver que a escola é diferente, né? Isso é notório, isso é claro, né? A comunidade que faz a diferença, não vou citar comunidades, mas a gente percebe isso basicamente. A comunidade que abraça a escola, que abraça o colégio, ela funciona diferente. Então, assim, é de suma importância, não tenho dúvida nenhuma, né? Falo agora como gestor, mas falo também como professor, a presença da família, a presença de toda a comunidade na escola. E quando eu digo toda a comunidade, é também nos parceiros, né? Nos parceiros que nos ajudam de alguma forma, financeiramente, nos ajudam com campanhas, nos ajudam encampando nossas ideias, né? Então, assim, é muito importante que haja essa relação, né? Essa sintonia entre escola e comunidade. Isso é
muito importante. Santa Helena entende a escola, Santa Helena ajuda a escola, mas poderia ser um pouco melhor ainda. Fazendo uma análise geral, assim, ainda há uma talvez no ensino médio, né, que a gente tem a realidade mais direta lá, talvez o pai pense assim, não, meu filho já está um pouquinho crescido, agora eu já anda com as próprias pernas, né? Mas às vezes não é assim, às vezes a gente precisa que a comunidade esteja sempre participando. Então é de suma importância. E quais as perspectivas, então, para o Colégio Castelo Branco agora no ano de 2016? Como citei anteriormente, né, nesse último pleito eleitoral na escola, a gente não colocou o nosso nome à disposição, nós não fomos candidatos, então tivemos uma chapa única, né, a professora Ivone e o professor Fábio, eles foram eleitos, né, e vão responder pelo colégio a partir de 2016. Então, assim, as expectativas como colégio são das melhores possíveis, né? Todos pertencemos à mesma linha de pensamento, acredito que não haverá nenhum problema nessa troca de gestão, pelo contrário, né? Eu acho que eles vão procurar fazer coisas a mais do que a gente fez ainda e melhorar a escola de uma forma geral. Eu como coloquei antes, o Colégio Castelo Branco precisa ser isso, ele precisa estar sempre à frente das coisas, ele não pode jamais perder o bonde da história, né? Nós temos agora uma participação muito importante da universidade aqui no município, e já com várias parcerias aqui firmadas já com o nosso colégio, né? Então isso é uma coisa assim que nos próximos anos vai beneficiar muito a nossa escola. Então, assim, eu acho que tem tudo para que o colégio caminhe sempre da melhor forma possível. A gente, enquanto diretor, a gente procura sempre deixar esse espaço aberto, essa porta aberta para todas as iniciativas. Eu procurei ser o máximo democrático possível, sempre nas minhas ações. Procurei interferir o mínimo possível no desenvolvimento das coisas. Às vezes fui mal interpretado, às vezes não. Mas assim, a gente deu sempre a liberdade para professores, para alunos e tudo mais, para poder realizar as coisas. E acredito que nisso não vai mudar, né? A nova gestão vai continuar desta forma. E acho que o Castelo só tem a crescer. Eu sou suspeito a falar, porque o Castelo, como disse, é minha segunda casa, eu estou lá há muito tempo, né? E vou continuar por lá, né? Sou concursado, pelo menos a metade do meu concurso pertence ao Castelo Branco. A outra metade do Graciliano, devo retornar ano que vem, né? Mas, assim, só tenho boas perspectivas. Nós ainda temos algumas ações, né, de final de mandato, né? Temos uma formatura para o dia 26 de fevereiro, né? Essa formatura é muito importante, é de mais uma turma, né? Inclusive, o aluno que me entrevista, que o Nando, é formando desta turma, né? Então, assim, a gente fecha o nosso mandato com esse evento final. E, posteriormente a isso, a nova gestão assume. Acredito que o Castelo vai continuar sendo essa escola importante, essa escola parceira em tudo que precisa ser, e acho que só temos coisas boas a esperar. Beleza, então, professor Henrique, eu queria agradecer você, então, pela entrevista, por ter participado aí dos nossos especiais do final de ano, e deixo o espaço aberto, então, para fazer as considerações finais. Como eu disse no final, quem precisa agradecer muito à Rádio Liberdade sou eu, né? Em todos esses anos, a gente sempre contou, né, com vocês, sempre contou com a rádio, em tudo que precisássemos divulgar, e vocês também estiveram sempre presentes nos principais momentos. Então, assim, eu agradeço a comunidade, agradeço a todos os professores, alunos, funcionários, pais, todo mundo, né, que nesses anos todos, né, eu fiquei 4 anos na direção e ainda fui vice-diretor num tempo anterior, então eu fiquei um bom tempo na parte de gestão. Eu levo muito, mas muito mais coisas positivas do que coisas negativas, né? E isso é bem gratificante. Então só tenho a agradecer. Eu devo agradecer esse espaço todo que vocês deram sempre para nossa escola. E eu não falo na minha pessoa, né? Prêmios, recebi alguns prêmios, mas não sou eu que recebo os prêmios, é a escola, né? É o trabalho que é realizado. E isso que é importante. Beleza, então essa aí foi a nossa entrevista deste programa de especial de final de ano.